Seus olhos. Você que ainda não teve a oportunidade de falar com Deus, começa a falar com Ele. Amém, Senhor Jesus. Pai, nós queremos te dar nesse dia, Senhor Deus, toda a honra e toda a glória, Senhor Jesus. Pai, que possamos nos entregar diante da Tua presença, Senhor. Dar o nosso melhor a Ti, Senhor Deus, nessa manhã, Senhor. Possamos esquecer o mundo lá fora, Senhor Deus, e destinar toda a nossa atenção, Senhor Deus, que o Senhor venha ser o centro das nossas atenções nesse dia, Pai. Deus, que o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa quebrantar os nossos corações, Senhor Jesus. Quebranta, Senhor Deus, tire todas as cadeias, Senhor Jesus. Pai, todas as aflições, Senhor Deus. Senhor Jesus, todas as acusações, Senhor Deus, que nós enfrentamos, Senhor Deus, durante a semana, nada disso é maior que o Senhor, Pai. Nós queremos cultuar Teu santo nome, Senhor Jesus. Nós queremos ser envolvidos, Pai, pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, nós queremos declarar, Pai, que o Senhor é o nosso sustento, Senhor Deus. Que o Senhor é a nossa alegria, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa fortaleza, Senhor. É o motivo, Pai, o único motivo, Pai, de estarmos aqui, Senhor Jesus. Nós queremos, Senhor Jesus, usufruir, Pai, das Suas promessas, Senhor Jesus. Pai, sentir alegria, Senhor Jesus, no coração, Pai, a verdadeira alegria, Senhor Jesus. Nenhuma aflição é maior que o Senhor, Pai. Nenhuma tristeza é maior que o Senhor, Senhor Jesus. O preço foi pago lá na cruz, Senhor. Nos faça lembrar, Senhor Jesus, todos os dias, Senhor, que nada que passamos, nada que sofremos, Senhor Jesus, é maior que o amor do Senhor em nossas vidas, Pai. Vem estar no meio de nós, Senhor Jesus. Acende a chama, Senhor Deus, que outrora estava apagada, Senhor. Senhor, rasga esse coração, Senhor Jesus, que há muito tempo está fechado, Pai. Esse olho, Senhor Deus, que muitas vezes, Senhor Deus, não corre lágrimas, Senhor. Essa boca, Senhor Jesus, que não consegue abrir para falar palavras de amor por Ti, Senhor Jesus. Senhor Deus, que hoje venha ser um dia de restauração, Senhor, de aceitação, Senhor Jesus. Pai, de dependência, Senhor, de renúncia, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor com alegria. Eu quero dizer que tudo aquilo que Ele prometeu, você toma posse, amém? Tudo aquilo que Ele prometeu é seu, é meu. Aleluias.
Aleluias. Glória a Deus. Mais alto. Eu pelo novo. Mais uma vez, cante. Sei que na sala quero ir pra
Amém? Todos creem nisso? Amém. Amém. Gostaria que você se chegasse o seu irmão do seu lado aí. Vamos ter um momento de comunhão. Eu queria que você declarasse na vida do seu irmão. Amém. Eu gostaria que você usufruísse da presença do Senhor junto com o seu irmão. Glória a Deus. Todos creem que Deus está aqui? Então vamos declarar isso. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como aqui eu. Declare isso. Tão certo como amanhã. Senhor Jesus, continue a cantar. Tão certo como aqui que se levanta, tão certo como eu te falei, podes me ouvir. Mais uma vez declare isso. Deus está. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti manancial, cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar a quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar. A vida do seu irmão, sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti manancial, cujas águas nunca secarão.
ti, manancial cujas águas nunca secarão. Aleluia, Senhor Jesus. Continue em espírito de adoração. Chama a existência do Senhor na sua vida neste momento. Venha quebrantar esse coração, Senhor Jesus. Nós queremos abençoar, Pai, o nosso irmão, Senhor. Profetizar sobre a vida dele, Senhor Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade com jardim. Em troca do amor falharia. Compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra.
igreja declara: meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluia. Levante suas mãos o mais alto que você puder e rende a Ele toda a sua adoração, todo o seu louvor, as suas palmas. Adora Ele. Senhor Deus, nós te agradecemos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Santo, santo, Tu és santo, Som. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Muito bom estar aqui com os irmãos. Glória a Deus. Amém? As crianças até 11 anos podem ir com os professores, amém? Então, se você tem criança até 11 anos, glória a Deus. É isso aí, irmãos. Vamos orar? Glória a Deus. Feche seus olhos. Aleluia. Deus possa estar restaurando o temor do nosso coração. Amém? Eu tenho orado por isso. Deus possa gerar temor no nosso coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Começa a orar, irmãos. Amém? Na liberdade do Espírito aí. Começa a falar com o Senhor. Aleluia. Clame ao Senhor para que Deus possa gerar fome no seu coração. Deus possa gerar revelação, entendimento, compreensão, disposição, para que possamos viver o Evangelho do Senhor na integridade, na sinceridade do coração. Aleluia. Fale para o Senhor trazer sobre você nesses dias revelação do Espírito, revelação da palavra, que nesses dias o reino de Deus possa se manifestar sobre você, que o reino de Deus possa se manifestar sobre a sua casa, que o reino de Deus se manifeste sobre a igreja, sobre o corpo de Cristo, que o reino do Senhor venha despertar os servos que Deus levantou neste lugar. Senhor, nós queremos essa manhã, ó Deus, nos render ao trono da graça. Queremos pedir ao Senhor, Pai, gera em nós, Pai, proporciona em nós esses dias a obra que tanto Teu Espírito deseja. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que nessa manhã corações serão salvos, vidas serão transformadas, mentes sejam libertas, Pai, vidas sejam redirecionadas. Senhor, em nome de Jesus, que a sua igreja tome a direção do Espírito, que a sua igreja caminhe na direção do Espírito. Pai, que nesses dias possamos ser sensíveis, Pai, dispostos a viver aquilo que o Senhor quer para nós como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, tem um versículo que eu sempre estou lembrando, me lembrando e lembrando os irmãos. A Bíblia fala assim, que o sábio, ele discerne os tempos. O sábio, ele faz o quê? Discerne, o sábio, ele procura entender o que está acontecendo naquele momento.
Tem pessoas que ela está passando por alguns momentos e ela não procura discernir o que Deus está querendo fazer, o que Deus está querendo mover, o que Deus está querendo ensinar naquele momento. Então, se você quer ser alguém sábio, é muito importante você estar atento, né, discernir o que está acontecendo. E eu não sei se você tem percebido o que Deus ele está fazendo sobre nós como igreja, né? E eu queria falar algo para os irmãos sobre o que Deus tem discernido no meu coração. Deus está nos chamando para responsabilidade. Deus está chamando a sua igreja para assumir a sua responsabilidade. Amém? Então o que Deus está querendo fazer conosco? Chamar você para a sua responsabilidade. Existe um reino, irmãos, e nós fazemos parte desse reino. E nesse reino, cada um de nós temos responsabilidades. Amém? Diga comigo, eu tenho responsabilidades. Amém? Diga para o irmão que está só, você tem responsabilidade. Diga para ele, você tem uma função no reino. E você precisa assumir a sua responsabilidade. Então, irmãos, Deus ele está nos chamando para assumir as nossas responsabilidades. Essa semana passada, aliás, eu acordo 5 horas, 5 e pouco da manhã. Na hora que eu acordei, eu estava fazendo meu café para vir para a oração, 5h30. Estava fazendo meu café, que eu sempre faço. Aí o Senhor falou comigo assim, presta atenção, o que Deus falou comigo? Deus falou assim, pastoreio ou bajulação? Isso ficou na minha cabeça. Pastoreio ou bajulação? Aí eu vim para a oração, e até compartilhei com o meu pastor, o pastor João Carlos. E eu falei, pastor, hoje Deus falou comigo logo pela manhã sobre a questão do pastoreio ou da bajulação. E depois Deus começou a me falar sobre isso. Nós temos visto, irmãos, uma geração que não quer ser pastoreada. Nós estamos vendo uma geração que quer ser bajulada. Amém? Que Deus possa ter misericórdia de nós. Que nós possamos falar para o Senhor, Senhor, nós queremos ser pastoreados pelo Senhor. Nós queremos, né, ser uma igreja pastoreada, não queremos ser uma igreja bajulada. Aí, hoje pela manhã eu levantei e o Senhor começou a falar comigo. Todo pai, irmãos, que ele ensina para o filho só os benefícios, ele não está pastoreando o seu filho, ele está bajulando o seu filho. Eu tenho 2 filhas. Se eu ensinar para a Giovana e para a Nicole só os benefícios, essa semana mesmo eu conversei com a mãe, que o filho está dando muito trabalho. Aliás, conversei com 2 mães. Aí as 2 me falaram a mesma frase. Eu dou tudo, um é um menino e a outra uma menina. Aí são mães de alunos, né? E ela falou assim, todas as 2 falaram a mesma frase. Eu dou tudo para eles. Eu dou tudo para eles. Então a nossa geração é uma geração que está fazendo isso. Ela está dando tudo para os seus filhos. Ela está mostrando um lado da moeda. Ela está mostrando, quem é mais velho sabe que tinha um disco, né? E o disco tinha 2 lados, o lado A e o lado B. Você lembra? Você escutava as músicas do lado A e depois. Os meninos mais novos talvez nem sabem disso. Aí nós estamos mostrando só o lado A, que é olhar para os nossos filhos e falar assim, olha, Giovana, você tem como filha, você tem o benefício disso, 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 disso. Ouve, irmãos, ouve com atenção, ouve com senso crítico daquilo que você está ouvindo. Ouve que as mensagens, irmãos, hoje só mostram o lado A. O lado de você ser, né, o benefício que você tem de ser filho, de você ser igreja e tal. E a gente está aprendendo só isso. Só que, irmãos, quem tem filho aqui sabe o que eu vou falar. Por que nós vemos tantos filhos fracos hoje? Pessoas falhas, fracas emocionalmente. Pessoas que não conseguem suportar as dificuldades da vida. Porque são pessoas, irmãos, que elas não foram pastoreadas pelos filhos, pelos pais. Elas foram bajuladas. Por que nós vemos tantas pessoas na igreja, né, que são fracas, estão sempre caindo,
Porque essas pessoas, elas só aprenderam um lado. E elas não foram pastoreadas, foram bajuladas. E você já viu que a bajulação, ela parece uma corda que não tem fim. Porque se eu lido com as minhas filhas na base da bajulação, mostrando para elas só o benefício, sempre eu vou ter que fazer algo maior, algo para ela que vai superar aquilo que eu já fiz. Porque se eu não fizer isso, de alguma forma, ela vai se rebelar, ela vai, se contrariar. Então, eu fico constantemente tendo que fazer algo maior para eles. Então, isso é uma coisa que está acontecendo na igreja. O que Deus está querendo fazer com a gente? Nos ensinar o outro lado, que é o lado da responsabilidade. Uma das coisas que eu aprendi muito, muito cedo, e eu acho que muitos aqui aprenderam, a maioria, talvez, eu aprendi muito cedo responsabilidade, irmãos. Minha mãe era diarista, meu pai trabalhava, e eu e meu irmão, a diferença é de 2 anos e 4 meses, se eu não me engano. Então, desde cedo, eu tinha 8, meu irmão tinha 6, nem 6 ele tinha ainda, mas era mais ou menos isso, 8 e 6. Aí eu tinha que acordar cedo, 5 horas da manhã, levar o meu irmão para o colégio, lá no SED de Campinas, tinha que chegar em casa, fazer almoço, eu tinha que arrumar a casa, minha mãe chegava por volta de 6 horas da tarde, eu tinha que, na hora que minha mãe chegasse, a casa tinha que estar impecável, meu irmão eu tinha que ter dado banho, não dado banho nele, mas feito com que ele tivesse tomado banho, e na hora que minha mãe chegava, se isso não acontecesse, irmãos, eu poderia fazer isso toda a vida, mas se não acontecesse, eu era disciplinado pela minha mãe. Então eu aprendi a responsabilidade. Eu falo muito isso com a Giovana e a Nicole. Eu comecei a trabalhar de frete na feira, eu acho que por volta de 8, 9 anos, fazia frete. Com 11 anos eu fui trabalhar de servente mesmo, na enxada. Eu até brinco, não tinha bitoneira naquela época, era na enxada. E quando eu recebia o meu salário, eu não pegava nem um centavo no salário, eu colocava na mão dos meus pais. Eu fui para São Paulo morar sozinho com 15 anos. Eu morei de 15 até 21 anos, sempre fora de casa. Então, eu aprendi a respeito de responsabilidade. Isso me fez ser alguém maduro. O que Deus está querendo fazer com a gente como igreja? O Senhor tem falado com a gente a respeito das nossas responsabilidades como igreja. Porque se você não aprender suas responsabilidades na igreja, você nunca vai ser um crente forte. Se você ficar só no âmbito do que você pode receber, já viu que, eu queria que os irmãos fossem críticos a respeito disso. Observa que as pessoas fracas da fé, elas sempre estão reclamando por algo que ela não recebeu. Observa isso. Observa que essas pessoas, elas sempre vão questionar algo na vida dela porque ela não recebeu. Então ela sempre vai ser alguém insatisfeito, querendo receber algo mais. E infelizmente ela não aprendeu responsabilidade. E se nós não aprendemos responsabilidade, irmãos, nós não avançamos, nós não crescemos, nós não fortalecemos, nós não amadurecemos. Então o que Deus está querendo fazer com a gente nesses dias? Deus está querendo nos mostrar que nós temos responsabilidade no seu reino, nós temos responsabilidade como filhos, nós temos responsabilidade como servos, nós temos responsabilidade como noiva do Senhor, nós temos responsabilidade como casa de Deus, nós temos responsabilidade e nós precisamos cumprir essa responsabilidade. Por quê? Porque um dia nós vamos prestar conta de toda a nossa responsabilidade. Então, o que nós estamos ouvindo? A começar de mim e passar pelos irmãos nesses dias, que nós temos responsabilidade, que Cristo deixou a responsabilidade nas suas mãos, e um dia nós vamos prestar conta dessa responsabilidade. Então, que nesses dias você possa assumir as suas responsabilidades. Essa semana, eu conversando com o Flávio, ele ora aqui comigo de manhã e terminou, a gente estava orando. Aí depois na saída eu comecei a conversar com ele. Aí ele falou sobre algumas coisas, estava conversando algumas coisas. Eu falei, Flávio, eu não tenho tempo para falar sobre isso. Não que ele, deixa eu explicar, parecendo, não o que ele estava me falando, mas ele estava falando assim, sobre algumas coisas. Eu falei, Flávio, eu não tenho tempo a perder com isso, porque eu tenho tanta responsabilidade, eu tenho tanta coisa
responsáveis da minha mão. Eu não tenho tempo a perder com isso. Então, irmãos, que Deus possa nos abrir os olhos e nos mostrar que nós temos responsabilidade. Você, como filho de Deus, você tem suas responsabilidades. Você precisa, assumir essas responsabilidades como homem e mulher de Deus. Então eu queria mostrar para os irmãos o que Deus está querendo fazer com a gente. Por que Deus está falando? Essa é a terceira semana. Nós estamos falando sobre a questão do tema chamados para fora. Deus está querendo mostrar que nós temos responsabilidade como igreja. Nós temos, olha aqui, irmãos, nós temos responsabilidade com Deus, mas nós temos responsabilidade para alcançar o pecador, porque a Bíblia diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe, aqueles que estão lá fora de Cristo, eles anseiam para que você assuma a sua responsabilidade e você se manifeste como filho de Deus na vida deles. Aquelas pessoas que fazem parte da sua família, elas anseiam, irmãos. Elas buscam prazeres porque elas têm fome de Deus e elas não sabem. E elas esperam que nós possamos nos levantar e mostrar para elas o verdadeiro alimento. E às vezes nós não fazemos isso por quê? Porque às vezes nós ficamos tão fascinados pelos benefícios que nós temos como filho de Deus, É tão bom você cantar que você é um vencedor. Então às vezes nós ficamos tão fascinados com aquilo que nós podemos receber. Sabe, parecendo quando eu era criança, eu ficava o ano inteiro esperando um dia. Sabe qual que era o dia? Dia 25 de dezembro. Porque presente só tinha no dia 25 de dezembro. E não eram meus pais que davam, porque eles não tinham para me dar. Era sempre alguém de fora. Então eu passava o ano inteiro. Eu lembro que do dia 24 para o dia 25, o 25 era sempre na casa da minha avó. E no dia 25 era o dia que eles me entregavam presente. E eu lembro que no dia 24 para o 25, a gente praticamente não dormia. Porque eu sabia que no dia 25 ia ter alguma coisa. Eu lembro que um dia eu ganhei um videogame. E ninguém tinha videogame. Ninguém, nenhum dos amigos meus tinha. Ninguém na nossa rua tinha. E nosso tio, tem um tio muito amável. Ele trabalhava de taxista e ganhava muito bem na época. Naquela época o taxista ganhava muito bem. Aí ele nos deu um videogame. Então a gente ficava tão assim fascinado com aquilo que a gente poderia receber, que a gente às vezes, irmãos, nos perdia nas nossas responsabilidades. E minha mãe sempre falava uma frase para mim. O que sua mãe falava para você? Primeira responsabilidade. Minha mãe sempre falava para mim isso. Júnior, primeira responsabilidade, depois a devoção. Eu acho que a devoção era tipo prazer, a brincadeira. É isso que ela falava para mim. Então Deus está falando para nós, primeira responsabilidade, depois o benefício. Então Deus está querendo falar isso conosco, gerar isso em nós. E eu queria ler com os irmãos. Alexandre, aumenta só um pouquinho aqui, por favor. Eu queria ler com os irmãos Mateus 25. Semana passada, obrigado. Semana passada eu falei de uma história que Jesus contou, que fala a respeito da responsabilidade. Hoje eu quero falar de outra história, mas eu queria começar lendo Mateus 24, 36. Eu queria perguntar para os irmãos, qual que é a primeira coisa que você precisa buscar após a sua conversão? Depois que você se converte, qual que é a primeira coisa que você precisa buscar após a conversão? Já parou para pensar sobre isso? Qual que é a primeira coisa que você precisa buscar após a sua conversão? Qual que é, irmãos? Paulo diz lá em Filipenses 3 que ele buscava o prêmio do chamado celestial que há em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós temos que buscar após a nossa conversão é nós buscarmos o reino de Deus. Após o novo nascimento, o nosso objetivo agora é alcançar o reino de Deus. O nosso objetivo agora é a respeito daquilo que a Bíblia fala a respeito da volta de Cristo. Porque quando Cristo voltar,
Ele voltará para estabelecer o reino de Deus sobre a terra de forma visível. Presta atenção aqui. Jesus falou que o reino de Deus, ele já está na terra. Amém? O reino de Deus já está na terra. E Jesus falou assim, olha, o reino de Deus, você não vai poder dizer, ele está ali, ele está lá, ele está lá. Por que o Senhor disse que não tem como nós falarmos que o reino de Deus está ali, está lá e está lá? Por quê? Você lembra o que ele falou? Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Então o reino de Deus está onde, irmãos? Dentro de nós. Mas vamos lembrar, tudo que é natural aponta para as coisas espirituais. Como é que uma mulher gera um filho? Visível, né? O nascimento é o gerar visível de um filho. Mas antes de acontecer o gerar, né, visível, acontece um gerar invisível. E esse gerar invisível é chamado de gestação. Durante 9 meses, né, em média, a mulher ela fica gerando filho invisível. Ninguém vê, mas a mulher sabe que ali está sendo gerado um filho. Então o que a igreja está fazendo hoje? A igreja está gerando o reino de Deus invisível. Dentro de nós tem um reino. O reino de Deus está na igreja. E nós que somos, você lembra o que você é? Você é a noiva. O que a noiva faz? A noiva tem relacionamento com o noivo. E quando a mulher tem relacionamento com o noivo, com o homem, intimamente, aquilo gera um filho. Então a igreja está gerando o filho, entre aspas, o filho de Deus dentro do seu interior. E agora nós estamos naquele período de gestação. Mas vai chegar o tempo que essa gestação ela vai acabar. E vai ser o momento da igreja gerar o seu filho, visivelmente, que é o reino de Deus. Cristo voltará. Naquele momento vai ser o momento que o reino de Deus, que está invisível na igreja, ele vai se manifestar. E Cristo vai governar sobre as nações. Cristo vai restaurar aquilo que se perdeu lá no Jardim do Éden. E tudo que Deus iniciou vai terminar da forma que Deus iniciou. Porque a Bíblia fala, irmãos, que Deus, ele é um bom construtor. Não pense que o diabo, ele anulou, parou aquilo que Deus estava fazendo lá no começo, não. Ele pode ter retardado, mas o final vai ser igual. O Senhor vai restaurar o Jardim do Éden sobre a terra. Então vai chegar, olha aqui para mim, vai chegar o momento que a igreja, Cristo, vai gerar esse reino visivelmente. E todas as nações serão governadas por Cristo e pela sua igreja. Amém? Então, após a sua conversão, o que precisa ser o seu alvo de vida? Reinar com Cristo. O que tem que ser o seu pensamento como igreja? Reinar com Cristo. Aquilo que você precisa se preparar, você precisa se preparar para o grande dia. Qual que é o grande dia? O dia do reinar com Cristo. Então eu preciso me preparar para esse dia. E era isso que os discípulos tinham aprendido. Os discípulos, eles perceberam isso, que após eles terem conhecido a Cristo, eles precisavam se preparar para esse reino, para esse momento que a igreja reinaria juntamente com Cristo. E nesse capítulo 24, os discípulos começam a falar, eles começam a perguntar para Jesus que dia que seria o dia desse reino, o dia que seria a respeito da volta do reino de Deus através de Cristo sobre a terra. Aí Jesus fala no versículo 36: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então o que o Senhor falou para aqueles homens? Não é importante a data não é a mais importante. Não sei se você sabe disso. Quando Adão e Eva caiu, Deus trouxe uma promessa da vinda do Filho do homem. Lá no Jardim do Éden, o Senhor disse que levantaria alguém cujo diabo feriria o calcanhar, mas esse nascido de mulher feriria a cabeça da serpente. Naquele momento, o que o Senhor prometeu? Eu vou enviar o meu filho para salvar e desfazer toda a obra do diabo. Mas não sei se você sabe disso.
Os estudiosos acreditam que demorou 4.000 anos. Desde o Éden até o nascimento de Cristo, 4.000 anos se demoraram. Você acha que aquela geração lá do Velho Testamento não estava achando que estava demorando demais, não? A nossa geração não está pensando que está demorando, né? Talvez a Ana Lécia está ali pensando assim: nossa, Jesus está demorando. Já tem 2.000 anos, mais de 2.000 anos que eu ouvi falar que Jesus vai voltar. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. A data não é a mais importante, porque Jesus fala aqui que a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Pai, nem o Filho, somente o Pai. Então a data, o quando isso vai acontecer não é a mais importante. O mais importante é como vai acontecer. Jesus não ensinou data, Jesus ensinou como. O que você precisa aprender? Você precisa aprender como Jesus vai voltar. Por que você tem que aprender como Jesus vai voltar? Porque você precisa entender que o como nos faz nos preparar para esse dia. Porque o Senhor diz assim, ó, no versículo de número 37. Como? Então vai ser da forma, do meio, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor vai voltar com o seu reino. Vai ser como nos dias de Noé. Aí ele conta como aconteceu nos dias de Noé e como também vai acontecer. Irmãos, você já percebeu que as coisas se repetem? Já percebeu? As coisas se repetem. Da mesma forma, por que as coisas se repetem? Porque as pessoas têm dificuldade de aprender. Então vai acontecer da mesma forma. Da forma que aconteceu com Noé, vai acontecer também com a geração, com a nossa geração. Aí ele diz, versículo 38, por nos dias anteriores ao dilúvio, quer dizer, antes do dia do julgamento, o dilúvio foi o julgamento de Deus sobre o homem no Velho Testamento. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então o Senhor diz que vai ser semelhante à época de Noé. O que os homens na época de Noé faziam? Estavam totalmente envolvidos com as coisas dessa terra, as coisas naturais. Irmãos, interessante que Jesus não está falando nada de mal. Eles comiam, bebiam, casavam e cuidavam das suas famílias. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, nada de errado. Mas Jesus está falando que as pessoas estariam tão envolvidas com as coisas naturais que elas esqueceriam das coisas espirituais. Vamos analisar, irmãos. Será que não é assim que as pessoas... Será que não é assim que a igreja está vivendo nos nossos dias? Será que a igreja não está tão envolvida com as coisas naturais que estão esquecendo das coisas espirituais? Será que você não está envolvido tanto com as coisas naturais, correria da vida, os objetivos da vida, a prosperidade da vida natural, que você está esquecendo da sua vida espiritual? Você está esquecendo que um dia você vai prestar conta com esse rei, que um dia esse rei vai estabelecer o seu reino, e você precisa estar preparado para reinar com ele, porque nesse reino você pode ser aprovado ou você pode ser reprovado por esse rei. Então muitos de nós vamos estar envolvidos com as coisas naturais. Muitos de nós, irmãos, sabe o que é o problema das coisas naturais? O problema das coisas naturais é que ela mostra para você uma falsa realidade. Tem muita gente, irmãos, que está batendo no peito hoje pensando que é um vencedor, mas na verdade é um derrotado. Tem muita gente que está achando que está sendo um próspero, mas na verdade, irmão, está sendo pobre. Tem muita gente que está achando que está sendo um sucesso, mas na verdade está sendo um fracasso. Porque, olha aqui para mim, os padrões do reino de Deus são totalmente contrários aos padrões da terra. Sabe uma das coisas que me perturba muito, irmãos? É quando eu ouço só mensagem que ensina sobre prosperidade. Isso me incomoda muito. Pastor, mas você não é a favor da prosperidade? Sou, irmãos. Eu sou a favor. Deus quer nos prosperar, Deus quer nos abençoar. Mas, irmãos, existe uma prosperidade que vem dos céus. Então aqui o Senhor diz, para mim ser bem rápido para contar o que eu quero falar com os irmãos. Vamos lá. Casava e dava-se casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Chegou o dia, pareceu que demorou, pareceu que aquela pregação de Noé
era uma loucura. Mas aí chegou o dia, e também vai chegar o dia da volta do Senhor. E eles nada perceberam. Por que eles não perceberam o dia? Porque eles estavam tão envolvidos com as coisas naturais que eles não perceberam o dia do juízo. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Aí o Senhor conta. Também vai acontecer assim. Aí no versículo 40 fala: 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, um será levado e outro deixado. Por que a Bíblia fala que um vai ser levado, outro deixado? Por que Jesus conta isso? Porque ele está falando que tem alguns que vão estar prontos para esse reino, outros não. Alguns vão estar atentos para esse reino, outros não. Eu queria te perguntar, você está atento para isso? Será que você não é a mulher despercebida? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para você. Não brinque com isso, irmãos. Não é à toa que a Bíblia fala que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. Aí ele diz: portanto, vigiem. Ele está falando para quem, irmãos? A gente lê esse texto parecendo que Jesus está falando para o pecador. Jesus está falando para os seus discípulos. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Então vigiem, porque vocês não sabem o dia que o reino voltará. Eu sei que vocês estão interessados na data do reino, mas você precisa vigiar. Aí ele continua, versículo 43. Mas entenda isso: se o dono da casa soubesse que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados. A igreja precisa estar preparada. Eu preciso estar preparado. Aqui está falando da igreja, irmão. Aqui não está falando do mundo, não. Está falando da igreja. A igreja precisa estar preparada, porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Não sei se você sabe disso. Cristo vai voltar numa época que a Bíblia fala que o mundo inteiro falará de paz. Vai ser um momento de muita paz, muita prosperidade. Não vai ser um momento de guerra. Vai ser um momento onde as pessoas vão achar que a vida está tão boa que elas vão esquecer das coisas espirituais. Então vai ser nesse tempo. Aí o Senhor conta dizendo o seguinte. Aí ele fala, versículo 45: quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que o seu Senhor encontra fazendo assim quando voltar. Aquele servo que estiver envolvido com a responsabilidade que foi devida, feliz vai ser esse servo. Versículo 47: garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então ele está falando que o servo que recebeu a responsabilidade, mas foi responsável, quando Cristo voltar, a Bíblia fala que esse servo receberá do Senhor agora todos os seus bens. O que são os bens do Senhor? O reino de Deus. Irmãos, o sucesso da igreja vai ser reinar com Cristo. O sucesso da sua vida é você poder um dia, Cristo olhar para você e dizer assim: Keila, vem cá reinar comigo. Regina, vem cá reinar comigo. Júnior, vem cá reinar comigo. E qual vai ser a maior frustração da igreja? São aqueles que vão deixar de reinar com Ele. Porque o Senhor está dizendo aqui no versículo de número 48: mas suponha que esse servo, que deveria ser responsável, está pronto para o reino. Mas suponha, é uma suposição, que esse servo seja mau, e diga-se a si mesmo: olha o que o servo diz: meu senhor está demorando. A história é a mesma, irmãos. A conversa é a mesma. Os argumentos é o mesmo. Por que ele fala assim? Suponha, esse servo começa a falar com si mesmo: o meu senhor está demorando. Porque olha aqui, irmãos, olha para mim, presta atenção aqui. Existe um engano. Sempre quando você vai cometer um erro, antes vem um pensamento de engano.
algo que te dá respaldo para fazer aquilo. Concorda comigo? Você vai fazer alguma coisa de errado. Por exemplo, o filho vai desobedecer o pai, fazer algo contrário. Aí na mente dele, antes dele fazer aquilo, vem um pensamento: mas meu pai é isso, minha mãe fez isso. Então aquele engano na mente traz uma falsa ideia que você pode fazer aquilo, mas você não deve. Então por que muitos dentro do coração estão falando assim: mas o Senhor está demorando? Por quê? Porque na mente deles eles querem um respaldo para ter uma vida contrária do Evangelho, contrária da palavra. Aí ele fala: e então começa a bater em seus conservos. Você conhece irmãos que estão aí batendo nos irmãos? Conheço, infelizmente tem. Aí ele começa a beber com os beberrões. O que é os beberrões? São aqueles que começam a se envolver com os pecadores, começam a praticar aquilo que os pecadores fazem. Você conhece pessoas que estão pensando assim? Eles estão esquecendo, irmãos, que um dia todos nós vamos prestar conta das nossas vidas. Se você é alguém que de alguma forma ataca o seu irmão, você vai prestar conta por isso. Se eu por acaso começar a me envolver com os pecadores e praticar aquilo que eles fazem, presta atenção numa coisa, irmãos: eu vou prestar conta com o Senhor. Eu queria só lembrar os irmãos, nós já tivemos, olha aqui para mim, nós já tivemos um encontro com o Cordeiro que tira o pecado do mundo, amém? Mas tem algo que eu preciso falar com os irmãos. Você já teve um encontro com o Cordeiro, mas um dia você vai ter um encontro com o Leão. Isso não assusta você, irmãos? Isso me assusta. Quando eu falo isso, minha barriga gela, porque um dia eu vou encontrar com o Leão, e eu vou prestar conta de toda a minha vida. Aí ele fala: o Senhor é aquele servo, num dia em que ele não o espera, numa hora que não sabe, ele punirá severamente. Ele punirá quem, irmãos? O servo que viveu de forma irresponsável. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então o Senhor fala sobre isso. Aí no capítulo 25, ele vai e conta duas histórias, e cada história fala de um aspecto. Nós vamos prestar conta, deixa eu falar aqui com os irmãos, nós vamos prestar conta diante de Deus por duas coisas. Aí ele conta, quando você chegar diante de Deus, haverá duas áreas da sua vida que você vai prestar conta diante de Cristo, no reino dele. Antes de você poder reinar com ele, eu vou prestar conta dessas duas coisas. E ele conta duas histórias para falar de duas áreas que nós vamos prestar conta com Deus. Primeira área, a área do relacionamento. Aí ele conta a história das 10 virgens. Amém? Vocês lembram disso? Das 10 virgens. O que é isso? Fala de relacionamento. Quando o Cristo voltar, você vai prestar conta como você relacionou com ele. Tem muita gente, irmãos, algum tempo atrás, eu ouvi, um mês falando sobre oração. Um mês, 4 domingos falando só sobre oração. Você vai prestar conta do seu relacionamento, como você está relacionando com Cristo. Mas aí Jesus conta a segunda história, que é a história que eu quero falar com os irmãos, que é o outro aspecto, que é o aspecto do trabalho. Porque você não vai prestar conta só do seu relacionamento, você vai prestar conta do seu trabalho. E no versículo 14 ele fala assim: e também será como um homem que saiu de viagem, chamou os seus servos e confiou seus bens. Então havia um homem que viajaria, ele reuniu os seus servos e confiou seus bens. Quem é esse homem? Cristo. Quem são esses servos? Nós. Quem é esse bem? A maioria das pessoas lê esse texto fala de talento. Eu vou falar sobre isso aqui. Esses talentos não são habilidades que você tem, tá?
a maioria da pessoa lembra, quando o Cristo foi, aí ele distribuiu para Camila o talento de dançar. Então por isso que ela dança na igreja. Ela deu o talento de tocar pro Alessandro, então por isso que ele toca. Aí ele deu o talento para a Regina de cozinhar, por isso que ela cozinha tão bem. Irmãos, aqui não está falando de habilidades, apesar que Cristo nos deu habilidade diferente. Mas os bens do Senhor não são habilidades, tá? Eu vou falar para os irmãos o que são os bens do Senhor. Os bens do Senhor não são habilidades. Aí ele diz, versículo de número 15: a um deu 5 talentos, a outro 1, e a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Então ele foi lá, aqui ele menciona como se fosse 3 servos, mas cada um de nós estamos, essa história está falando de nós, cada um de nós aqui recebeu do Senhor talentos. Então ele colocou 5 talentos na mão dela, 2 talentos na mão dela, e colocou 1 talento na mão dele. Não sei se você sabe, talento equivale a 35 quilos de prata. Então, ela recebeu aí, não sei quanto que é 5 vezes 35, mas ela recebeu isso. Ela recebeu, aí ia ficando fácil, né? 70 quilos de prata, e ele recebeu 35 quilos de prata, que é 1 talento. Então, o que é o talento, irmãos? O talento aqui é o evangelho. Qual que é o bem da igreja? Qual que é o bem que nós recebemos? Qual que é o bem que a igreja recebeu? A revelação do evangelho. Amém? Você lembra lá que antes de você se converter, você não entendia nada do evangelho, mas o Espírito de Deus, pela sua misericórdia, o que ele fez conosco? Nos revelou o evangelho. Amém? Nos revelou o evangelho. Então aqui nesse texto está falando que a igreja recebeu o bem do Senhor, e o bem do Senhor é o evangelho. Irmãos, o seu bem não é a sua habilidade, o seu bem é o evangelho. Mas o Senhor disse aqui que cada um recebeu conforme a sua capacidade. Concorda comigo aqui, irmãos, que entre nós há níveis de revelação diferentes. Um recebeu um nível de revelação maior, o outro recebeu um pouco menos, e o outro recebeu um pouco menos. Mas aqui o texto está falando que apesar de nós termos níveis de entendimento ou de revelação do evangelho diferente, todos nós recebemos esse evangelho. Amém? A palavra de Cristo está em você. A palavra de Cristo está em você. Você pode dizer, Júnior, você entende mais do que eu. Posso até concordar com o irmão, mas eu não posso dizer para você, eu tenho e você não tem. Porque toda pessoa que é a igreja, ele tem o evangelho em si. Ele recebeu o bem do Senhor. O que Deus fez? Deus deu para Cristo o evangelho, e Cristo distribuiu para os seus discípulos, e os seus discípulos distribuíram até nós o evangelho. Então o evangelho está em nós. O evangelho está em nós. Não sei se você consegue visualizar isso, mas aqui nessa história, quando fala que o homem ia sair de viagem, ele chamou o seu servo e confiou os seus bens, a palavra. Vamos lá para Marcos capítulo 16. Segura aí, eu vou voltar para explicar rapidamente esse texto, mas abra sua Bíblia lá em Marcos 16. Olha o que aconteceu em Marcos 16. Versículo de número, vou começar do 12. Coloca no 11 aí, por favor. Quando ouviram que Jesus estava vivo, Jesus já tinha ressuscitado. Quando ouviu que Jesus estava vivo e fora visto por ele, não creram. Depois Jesus apareceu novamente a 2 deles. Jesus foi aparecendo de forma progressiva.
apareceu novamente a 2 deles. Então eles a caminho do campo. Estavam eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Versículo 14. Mais tarde Jesus apareceu os 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que tinha visto depois de ressurreto. Versículo 15. Disse-lhes, ele reuniu os seus 11, porque um tinha, se suicidado e tal. Aí ele reuniu agora os 11 e disse: vão pelo mundo todo, pregue o evangelho. Então o que ele fez? Ele confiou aos seus discípulos o evangelho e deu uma ordem que eles deveriam ir para o mundo inteiro e fazer o quê? Pregar esse evangelho que tinha recebido a todas as pessoas. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Versículo 19. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus. Aquele homem partiu de viagem, e a Bíblia diz: assentou-se à direita de Deus, posição de autoridade, esperando o dia do seu reino, esperando o dia do julgamento sobre a terra. Versículo 20. Então os discípulos saíram, pregaram em toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confiando-lhes o que o Senhor confiava a eles? A palavra, o evangelho, o talento que você recebeu, com os sinais que o acompanhavam. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, irmãos, dá para você entender que Jesus estava falando daquele momento que ele confiou aos seus discípulos o evangelho, e ele distribuiu em medidas diferentes de revelação, mas a responsabilidade era a mesma para todos. Olha aqui para mim, irmãos. Eu não sei qual que é o nível de entendimento que você tem, mas a responsabilidade é a mesma. Qual que é a responsabilidade? A responsabilidade de multiplicar aquilo que nós recebemos. Amém? Você tem uma responsabilidade dada por Deus para multiplicar o evangelho, a palavra que foi confiada a vocês. Foi confiada a mim. Aí ele começa a contar agora o que aquelas pessoas, aqueles servos que tinham recebido o talento, que era a palavra, que era o evangelho, o que eles fizeram com aquilo. Aí ele fala, volta lá em Mateus 25. Irmão do céu, acho que vou ter que usar óculos, minhas vistas estão meio embaralhadas. Meu Deus, achei que nunca ia chegar a essa data, irmãos, espera aí. Versículo 16. Depois que ele partiu de viagem, o que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento, saiu, cavou num buraco no chão, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, o que tinha recebido 5, foi lá, trabalhou e ganhou mais 5. O que tinha recebido 2, trabalhou e ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1, decidiu esconder o talento, esconder a palavra, esconder o evangelho em si mesmo. O que é esse esconder aqui, irmãos? É aquela pessoa que recebeu o evangelho, mas no lugar dela trabalhar e multiplicar esse talento na vida dos outros, conforme o Senhor diz, vão e pregam o evangelho a todas as pessoas, essa pessoa decidiu fazer o quê? Guardar o evangelho para si. Aí cai o erro nosso, irmãos. Quantos de nós estamos conformados com a ideia de nós ter recebido a palavra e nós temos a garantia da eternidade? Isso é um fato, você recebeu a palavra.
A Catiana recebeu uma palavra, e essa palavra salvou ela, e essa palavra deu a garantia da eternidade nela. Mas para ela reinar com Cristo, aquilo que vai acontecer antes da eternidade, ela precisa multiplicar esse talento. Ela não pode guardar para si esse talento. A palavra que nós recebemos precisa ser anunciada, precisa ser pregada. Aquilo que eu recebi, como você recebeu de alguém, você precisa multiplicar na vida de outra pessoa. Mas a Bíblia fala que infelizmente alguns guardam para si. Versículo de número 19. Depois de muito tempo, como está acontecendo agora, depois de muito tempo, o senhor daquele servo voltou e acertou conta com eles. Ele voltou para acertar a conta com quem, irmãos? Com quem? Com os servos, com a igreja. Não sei se você sabe disso. Vou ler para os irmãos, se você não sabe, você passa a saber. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, 10 diz assim. Paulo falando com a igreja de Corinto. Pois tá aí? Olha aí no telão, irmãos. Pois todos nós quem? A igreja, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. A igreja vai apresentar onde, irmãos? Aonde você vai estar um dia? No tribunal de Cristo. Quem vai estar nesse tribunal? Somente a igreja. O julgamento da igreja vai ser para quê? Para recompensar ou disciplinar os seus filhos, seus servos. Aí ele diz, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Então você vai receber aquilo que você fez em vida. Irmãos, como é que a maioria de nós estão pensando? A ideia é que Jesus vai voltar. Aí nós que somos da igreja, vamos lá. Aí pega um voozinho, vai para o céu, para a eternidade. Aí entra lá, beleza, né? Tudo branquinho, as ruas lindas, não tem buraco, né? Aí, então, é assim que as pessoas estão pensando. Deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Isso é um engano, falta de entendimento do evangelho. Antes de tudo isso acontecer, a igreja, eu individualmente, irmãos, com temor eu falo, Senhor, eu vou apresentar diante desse tribunal, e eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu pensei, tudo aquilo que eu decidi, tudo aquilo que eu não deixei, eu deixei de fazer, ou deixei de prestar a responsabilidade devida. Então eu vou prestar conta. Aí Paulo continua dizendo, cada um receba de acordo com as obras praticadas em meio do seu corpo. Irmão, depois da morte, a Bíblia fala que haverá somente o julgamento. Ele diz, quer seja boas, quer seja más. Se você teve boas obras, você foi o servo de 5 talentos, que recebeu a palavra, mas multiplicou, você pode ter certeza de uma coisa, você vai receber a recompensa. E a recompensa é o que, irmãos? Quando eu converti, eu ouvi os pastores falar assim, você vai receber uma coroa. Aí cada pessoa que você ganhar vai ter uma estrelinha, né, uma pedrinha. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa para vocês. A coroa não é uma coroa, a coroa da igreja é o reino de Cristo. A recompensa é o reino, reinar com Cristo. Aí volta lá para o capítulo 25, versículo 19. Então aquele senhor volta depois de muito tempo para acertar a conta com eles. Aí o versículo 20, o que tinha recebido 5 talentos, trouxe outros 5, quer dizer, recebeu o evangelho e multiplicou esse evangelho na vida de outras 5 pessoas, e diz, o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito, agora você vai receber muito no meu reino. Você tinha recebido pouco, mas agora você vai receber muito no meu reino. No meu reino tem abundância, e eu vou te dar tudo aquilo que eu tenho. Aí no reino dele
é que vai acontecer isso. Aí ele diz: venha e participe da alegria do seu Senhor. Qual que é a alegria do seu Senhor? O reino de Cristo. No reino de Cristo, irmãos, não haverá choro. Quando você assiste televisão, você vê muita injustiça. Quando Cristo vem reinar sobre essa terra, não haverá injustiça mais. Ele vai vir reinar com o seu cetro de justiça. Essa semana, quando eu estava orando, o Senhor me falou sobre isso aqui, presta atenção nisso aqui. Nós somos salvos pela graça, mas seremos julgados pela sua justiça. O reino dele é um reino de justiça, irmãos. O reino dele não tem tapinha nas costas e recebemos aquilo que nós não merecemos. O reino dele nós vamos receber exatamente aquilo que nós merecemos, seja bom ou seja ruim. Então, para aquele servo que recebeu a palavra, mas multiplicou a palavra na vida de outros, irmãos, quando eu leio isso aqui, eu falo, cara, eu não posso ficar sem envolver com a obra de Deus. Eu não posso ficar sem pregar a palavra do Senhor. Eu não posso, irmãos. Aí ele fala no versículo 22, venha também o servo que tinha recebido 2 talentos e diz a mesma coisa: Senhor, me confiou 2 talentos, veja, ganhei mais 2. Aí o Senhor diz, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito, venha e participe da alegria do seu Senhor. Irmãos, no reino de Cristo, o importante não é a quantidade. No reino de Cristo, o importante é a fidelidade. Porque nesse texto fala que um chegou com 10 talentos, o outro chegou só com 4. Mas o que tinha recebido 10 e o que tinha recebido 4, recebeu a mesma recompensa que o que tinha recebido 10. O que chegou com 4, que tinha 2, multiplicou mais 2, ficou com 4, ele vai receber a mesma coisa que o outro que tinha 10. Por que isso, irmãos? Você está aqui, você fala assim, pastor, mas eu entendo tão pouco. Mas se você for fiel, você vai receber a mesma recompensa daquele que entendeu muito. Ou talvez você que entende pouco ainda do Evangelho, teve pouca revelação ainda, tomara que você tenha mais. Estou falando que chegar você a ter menos, chegar você a ter mais. Mas por acaso você fala assim, pastor, eu sou alguém que não entendo tanto quanto você. Mas deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Se você multiplicar o talento, você tem recompensa. Apesar de eu entender muito, se eu não multiplicar o talento confiado a mim, irmãos, eu não receberei a recompensa do reino de Deus. Isso é sério, irmãos. No reino de Deus, o que importa é fidelidade. O que importa é responsabilidade. O que importa é a decisão de fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Você pode ser como a minha mãe, a dona Lourdes. Minha mãe lidera a célula nessa igreja, irmão, desde que eu me entendo de gente nessa igreja. Depois que eu comecei a minha primeira célula, minha mãe começou a liderar uma célula. Minha mãe era semi-analfabeta. Minha mãe começou a célula e ela falava assim para mim, ela sempre me ligava, Júnior, o que eu vou falar na célula? Eu não sei falar. A minha mãe tem uma coisa, coração. No reino o que importa, irmãos, é coração, fidelidade, querer fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Aí, irmão, a vista tá, ficar mais longe está melhor. 24. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Então o cara chegou lá, irmãos, com a maior cara lavada, deu a maior desculpa. E deixa eu te falar uma coisa para você, irmãos. Quando a gente olhar para os olhos do leão da tribo de Judá, conforme a palavra do Senhor diz em Apocalipse, os olhos dele é como chama flamegante. Sabe o que é isso? Está falando que os olhos do Senhor, Ele conhece todo o nosso interior. Irmãos, Ele vai esquadrinhar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa para você. Desculpa, irmão, só cola com o homem. Desculpa, não cola com Deus. Esse cara deu uma bola de desculpa, irmãos. E a maioria vão chegar diante do Senhor e vai dar uma desculpa, falar, Senhor, sabe como é que era? Trabalho, né?
era muita viagem, né? Eu tinha tanta coisa para conquistar, tantos alvos, tanto sucesso. Aí o Senhor olha para aquele servo e ele diz: o Senhor respondeu, servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria confiar o seu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tire o talento dele e entregue ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o reino de Deus não é um reino para nós preservarmos aquilo que nós temos. O reino de Deus é um reino de multiplicação. Se eu entregar esse celular para... a Catiane de novo aqui, né, Catiane? Senta na primeira fileira mais não. Entreguei meu celular para ela, depois de 30 anos eu volto. Aí ela olha para mim, me entrega o celular intacto. Aí eu olho, nossa, isso foi eu, né? Catiane do céu, rapaz, não tem um arranhado, você me entregou exatamente igual. Eu traria um elogio, mas o Senhor não trouxe um elogio. O Senhor trouxe uma palavra de disciplina sobre aquele servo. Por quê? Porque ele simplesmente preservou aquilo que tinha. Deixa eu te perguntar uma coisa, irmãos. O que nós estamos fazendo? Nós estamos preservando a palavra de Deus simplesmente em nós, ou nós estamos multiplicando essa palavra na vida de outro? Porque se você está com a ideia que simplesmente você guardar o evangelho dentro de você é suficiente, eu quero te falar, para o reino de Deus não, irmãos. Para o reino de Deus há uma necessidade de multiplicação. Você precisa multiplicar aquilo que está dentro de você. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, o Senhor disse assim, Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Uma cidade, que é a igreja, não pode ser escondida. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Está falando de você individualmente. Se a igreja não pode estar escondida, você também individualmente como igreja, não, como parte dessa igreja, não pode estar escondida. Ao contrário, coloca o lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que estás nos céus. Glória a Deus. E lá em Mateus capítulo 11, versículo 12, Mateus 11, 12, o Senhor disse assim, está no telão? Diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, é tomado por trabalho, e os que usam desse trabalho, dessa dedicação, dessa força, se apoderam dele. Que Deus possa despertar você e eu para levantar nesses dias e dizer: Senhor, eu preciso multiplicar a sua palavra, eu preciso colocar a sua palavra dentro de alguém. Como eu recebi de alguém, eu preciso multiplicar esse talento. O que o Senhor me revelou, eu preciso multiplicar na vida de alguém. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Glória a Deus. Eu queria perguntar para você: quem você tem sido? Que servo que você tem sido? Você tem sido aquele servo que tem recebido o talento, a palavra, o evangelho, e tem se preocupado em trabalhar e multiplicar na vida de outros a palavra, o evangelho que você recebeu? Sabe, você tem se preocupado com isso? Se você não tem se preocupado com isso, que o Senhor possa despertar-nos nessa noite, nessa manhã, que nós possamos entender que um dia o Senhor que nos deu esse talento, esse bem, Ele vai vir prestar conta conosco. Ele vai vir prestar conta conosco. E naquele dia, tudo que nós precisamos diante do Senhor é multiplicar e dizer: Senhor, o Senhor me confiou seu evangelho, e eu multipliquei o seu evangelho na vida de outros, e nós vamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco,
e sobre muito eu vou te recompensar. Entra para a alegria do seu Senhor, entra para o seu reino, entra para governar comigo, entra para fazer parte desse reino. Irmãos, nós precisamos multiplicar a palavra que está dentro de nós, para que possamos fazer parte desse reino, para que possamos ouvir do Senhor que nós fomos servos bons e fiéis. Nós precisamos, irmão, nós precisamos deixar Deus nos despertar nesses dias. Você precisa se despertar nesses dias. Talvez você tenha se envolvido tanto com os embaraços dessa terra. Talvez você está como nos dias de Noé, comendo, bebendo e casando, cuidando da sua família, cuidando dos seus interesses, cuidando das suas coisas naturais, e você está se deixando ser levado. Eu quero te falar uma coisa: talvez nesses dias você está despercebido. Talvez essas coisas estão cegando os seus olhos. Eu quero te falar uma coisa: você está correndo atrás do vento. Porque quando nós encontrarmos diante do tribunal de Cristo, e Cristo for julgar as nossas obras, tudo isso, irmãos, vai ser inválido. Tudo isso não vai servir para nada. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, se despertar pelo Evangelho, pelo poder do Espírito de Deus, assumir a sua responsabilidade nesses dias, assumir a sua posição delegada pelo Senhor, e dizer: Senhor, eu entendi, o Senhor me confiou a sua palavra, o Senhor disse que eu tenho que sair e pregar o Evangelho a todas as pessoas, o Senhor disse que eu preciso ser tua testemunha em Jerusalém, Judeia, até a Samaria e os confins da terra. Senhor, eu quero, aonde eu estiver, eu quero servir, eu quero anunciar a tua palavra, eu quero multiplicar o maior bem que nós temos como igreja, que é a palavra de Deus. Senhor, eu quero multiplicar esta vida do meu esposo, eu quero multiplicar esta vida dos meus filhos, eu quero multiplicar esta vida dos meus vizinhos, dos meus amigos de trabalho, dos meus amigos de faculdade. Quem se aproximar de mim, eu quero anunciar a sua palavra. Eu quero alcançá-los como o Senhor me alcançou através de alguém. Irmãos, se você tem escondido o seu talento, você tem guardado a palavra só para você, você tem sido tímido, você tem sido a luz que tem sido colocada debaixo da mesa, que você se arrependa. Você se arrependa diante do Senhor agora e diga: Senhor, eu me arrependo como seu servo. Eu peço perdão por esse tempo que eu fui negligente, que eu fui acomodado, que eu fui preguiçoso. Eu peço perdão diante do Senhor. Senhor, me levanta nesses dias. Me levanta nesses dias. Peça para o Senhor. Irmãos, você precisa se envolver com o reino de Deus, com a obra de Deus, com o chamado de Deus. Há uma necessidade, irmãos. Prestaremos contas disso, irmãos. Eu vou prestar conta diante do Senhor. E ai de mim, conforme Paulo falou, olha, eu prego o Evangelho, nem que seja por obrigação, porque ele diz: ai de mim se eu não pregar. Ai de mim, porque Paulo sabia que um dia ele se apresentaria diante do tribunal de Cristo. E eu quero falar a mesma coisa para mim e para os irmãos. Ai de nós se nós não pregarmos o Evangelho. Ai de nós se não servirmos e anunciarmos a palavra do Senhor. Ai de nós, irmãos, se não trabalharmos na obra de Cristo. Ai de nós, irmãos, nós vamos prestar conta como servos diante do Senhor. Ai de nós. O Senhor disse em João capítulo 15 que o ramo que dá fruto ele limpa para dar mais fruto. Mas o Senhor também diz que o ramo que não dá fruto ele corta e lança fora. Ai de nós, irmãos, se nós formos esse ramo infrutífero. Ai de nós. A verdade, irmãos, eu sei que a nossa geração não gosta de ouvir isso, mas ai de nós, irmãos. Ai de nós vamos prestar conta diante disso. Ai de nós vivemos só em torno do nosso interesse. Ai de nós se nós somos negligentes,
Se Deus te levantou para aquela célula, para liderar aquela célula, lidere aquela célula. Ai de você se você não liderar ela. Ai de você se você não servir. Ai de você se você não pregar onde o Senhor tem falado para você anunciar. Ai de você. Ai de mim, irmãos. Ai de mim. Eu serei responsável pelo sangue de todos aqueles que eu deixei de anunciar a palavra de Deus. Eu serei responsável pelo sangue deles. Ai de nós, irmãos, como servo do Senhor, nós precisamos, irmãos, ser responsáveis, na verdade, pela salvação de todos aqueles que Deus confiou a nós. Precisamos assumir a responsabilidade, como servos, como filhos. Precisamos falar para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu contribua com a sua obra nesses dias? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça sobre essa terra nesses dias, Senhor? Aleluia. Aleluia, Senhor. Nos dê graça nesses dias, Senhor. Espírito de Deus, só o Senhor é capaz de nos convencer. Eu não sou capaz de me convencer por mim mesmo. Só o Teu Espírito, Senhor, é capaz de convencer os irmãos a respeito da sua obra. Eu quero dizer diante do Senhor: Pai, Espírito de Deus, convença-nos a respeito da sua obra. Renove o nosso amor pela sua obra. Renova a nossa paixão pela sua obra. Senhor, renova o nosso interesse pela sua obra. Renova o nosso encargo pela sua obra. Espírito de Deus, renova na vida da igreja. Levanta aqui servos fiéis, mulheres fiéis, que saem, que trabalham, que se dedica na sua obra. Pai, bendito seja o Senhor na vida desses servos. Bendito seja o Senhor na casa do Senhor. Espírito de Deus, bendito seja o Senhor. Levanta essa geração como servos fiéis. Levanta essa igreja. Levanta cada um de nós. Senhor, nós não aceitamos mais estar negligente na sua obra. Pai, não aceitamos. Nós não aceitamos isso na nossa mente, nem no nosso coração. Senhor Jesus, levanta cada um de nós. Levanta as suas células. Levanta os seus trabalhadores nesses dias. Em nome do Senhor Jesus. E Pai, nessa manhã, queremos devolver ao Senhor o nosso dízimo. Queremos devolver a nossa oferta ao Senhor. Queremos dizer ao Senhor nessa manhã que somos fiéis ao seu dízimo e à sua oferta. Não por méritos nossos, somos fiéis porque o Senhor é fiel conosco. Senhor, devolvemos o nosso dízimo, a nossa oferta com alegria, porque o Senhor é fiel conosco. Senhor, que o Senhor possa, Deus, transbordar, ó Deus, vida, proteção sobre esses que têm entendido isso, Senhor. Bendito seja o Senhor. Que seja uma semana de graça, de revelação, de unção, ó Deus, de frutificação sobre a sua igreja. Eu abençoo teus filhos. Pai, levanta-nos para multiplicar a sua palavra nesses dias. Levanta esse irmão, alcança a sua casa, alcança os seus filhos, alcança os seus amigos, Senhor, através de cada um de nós. Bendito seja o Senhor nas nossas vidas, dia e noite. Louvado seja o Senhor nas nossas casas, dia e noite. Tudo na casa desse irmão seja abençoado para a honra e glória de Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Glorificado. Veio o teu reino, Senhor. Pai, veio o teu reino, Senhor. Nós queremos reinar com o Senhor. Nós queremos fazer parte desse reino, Senhor. Veio o teu reino. Bendito seja o reino do Senhor. Hosana aquele que vem das alturas para reinar sobre essa terra. Pai, amamos o teu reino. Desejamos o teu reino. Estamos ansiosos em reinar com o Senhor. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Rei. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Santo é o Senhor. Bendito é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Que Deus faça a sua obra através de nós. Amém? Traga o seu dízimo, a sua oferta. Tenha uma semana cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus.